Outro fato curioso nessa entrevista do Paulo Cunha Bueno, do advogado do Bolsonaro à Globo News, é que ele disse que o Bolsonaro seria traído pelos militares, né? Exército declara que não haveria benefícios para o ex-presidente Jair Bolsonaro participar do golpe de Estado. Sejam muito bem-vindos ao canal Porquê News. Deixe o seu like e se inscreva no canal para mais notícias. Nessa entrevista, o Paulo Cunha Bueno, ele disse que o ex-presidente não se beneficiaria da trama golpista envolvendo militares. Segundo ele, o golpe, detalhado pelo inquérito, beneficiaria apenas uma junta militar. Vou abrir aspas aqui para o que ele disse nessa entrevista. Quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, seria uma junta que seria criada após a ação do plano Punhal Verde e Amarelo, e nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Não tem o nome dele lá. Ele não seria beneficiado disso. Não é uma elucubração da minha parte. Isso está textualizado ali. Quem iria assumir o governo em dando certo esse plano terrível? Que nem na Venezuela chegaria a acontecer. Não seria o Bolsonaro, seria aquele grupo. Perguntaram se Bolsonaro seria traído pelos militares. Bueno faz que sim com a cabeça, né? E diz, bom, ou tá na cara que ele não ia aderir, diz o advogado. Ainda de acordo com o advogado do ex-presidente, por esse motivo, Bolsonaro não tinha obrigação de denunciar o golpe. É crível que as pessoas o abordassem com todo tipo de proposta. É fato que ele, Bolsonaro, não aderiu. Não era obrigação dele denunciar. Também disse que Bolsonaro não sabia do plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. Sobre prisão de Bolsonaro, ele disse que a estratégia de defesa é considerar ou não uma eventual prisão, né? Perguntado sobre isso, ele descartou a possibilidade. Não faria sentido se houvesse algum tipo de prisão, é o que disse aí o Paulo Cunha Bueno. Bom, Sakamoto, Bolsonaro, o advogado, colocando, né, os militares como sendo os cabeças, né, e o Bolsonaro de fora. Desculpa, estava desativando o microfone desativado. Isso não faz sentido nenhum. Na verdade, Diego, o que a gente tem é uma sociedade, uma joint venture, o nome que o pessoal queira dar, uma parceria, né, um amaziamento, uma união estável, né, entre uma parte, setores das Forças Armadas e o bolsonarismo. Essa união estável entre setores do bolsonarismo e as Forças Armadas surgiu antes mesmo das eleições de 2018, permaneceu nas eleições, as Forças Armadas se nutriram bastante e se beneficiaram bastante disso, tivemos distribuição de cargos na esplanada dos ministérios, tivemos uma reforma da Previdência que foi uma mãe para os militares, em detrimento aos outros servidores públicos e aos trabalhadores da iniciativa privada, tivemos uma série de problemas também no Ministério da Saúde durante a pandemia, lembra a quantidade de coronéis envolvidos em vendas, em licitações bizarras de vacinas, tentando conseguir um cascalho. Tivemos também problemas em licitações públicas envolvendo Viagra, próteses penianas, lagostas, né, e outros produtos, né. Tivemos uma série de questões, tivemos as Forças Armadas, né, andando, uma parte das Forças Armadas andando de uma forma bastante entrelaçada com o bolsonarismo e, em troca, dando apoio para o Bolsonaro do que necessário fosse. Não à toa, mesmo no final do mandato, tivemos os comandantes das Forças Armadas dizendo que as manifestações em frente aos quartéis, que depois acabaram alimentando os atos golpistas de 8 de janeiro, eram democráticas e pacíficas. Nós tivemos as Forças Armadas dando conhecimento técnico, pessoas da sua equipe, para ajudar no discurso de Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. A gente está esquecendo disso agora, mas isso aconteceu. Tivemos os setores das Forças Armadas, inclusive ameaçando e pressionando o Congresso pelo voto impresso. Então o que acontece? As Forças Armadas estavam muito próximas e muito diretamente envolvidas com o Jair Bolsonaro. E toda a trama golpista revelada até agora mostra o quê? Mostra exatamente isso. Militares e bolsonaristas civis andando de mãos dadas para tentar construir isso. A minuta golpista não foi trazida por militares. A minuta golpista foi trazida para Bolsonaro pelo Felipe Martins com a ajuda de advogado, ajuda de padre. Eu sei, é esquisito falar isso, mas é verdade, né? Tá lá no inquérito. E o que acontece com o padre, com o advogado, tudo civis, trazendo pra cúpula militar, pro general Freire Gomes, pro almirante Almir Garnier, pro brigadeiro Batista Júnior, trazendo aquela minuta. A gente teve um monte de civis envolvidos em todo o processo de descredibilização das urnas eletrônicas. A gente teve um monte de civis, teve militares envolvidos nos planos de fuga de Bolsonaro. Era tudo a mesma coisa. O que aconteceu, só pra terminar, é que você tinha setores das Forças Armadas golpistas e setores das Forças Armadas, não vou dizer legalistas, mas que tem legalistas, é claro, mas tem o pessoal também que não quis entrar no golpe. Eu não vou entrar, isso aqui é loucura, né? Não dá, não vai rolar, né? Então o que acontece? No final das contas, o Bolsonaro estava intrinsecamente ligado, não era um plano em que o Bolsonaro malvado cooptou os pobres militares, mas também não era um plano em que os militares malvados estavam tocando sozinhos diante do pobre Bolsonaro. O destino de um é o destino de todos esses. E que a justiça pese sobre eles. Essa desculpa não dá, Diego. É verdade. Olha, uma pausa rápida na TV. A gente volta já com essa e mais notícias pra você. Até já. Quero te ouvir sobre isso também, Andresa. Olha, é muita criatividade, né, do advogado, agora sacar essa desculpa, né, não vai colar. Eu acho que ele tá no papel dele de advogado, mas tudo tem limite, né, como o Sakamoto bem colocou, não existiria tudo isso se não fosse o Bolsonaro, que durante 4 anos disse claramente que ele não aceitaria, né, deixar a cadeira de presidente em várias situações. Ele deixou claro isso. Acho que a gente não pode esquecer que tem uma responsabilidade de muitos setores aí, da gente quase chegar num golpe que poderia implantar uma ditadura no Brasil. Por exemplo, o Congresso. O senhor Arthur Lira tinha mais de 100 pedidos de impeachment na gaveta dele, do Jair Bolsonaro, a maioria desses pedidos indicando já
planos, pensamentos golpistas do Bolsonaro, que ele poderia ter pautado e brecado esse tipo de coisa. Mas o que a gente viu nos 4 anos do Bolsonaro foi: Bolsonaro entregou o orçamento para o Congresso, agora a gente está vivendo as consequências disso, que foi o chamado orçamento secreto. Então, o Bolsonaro, ele era meio assim café com leite, né? Ele entregou para o Congresso comandar e ficava 24 horas por dia do seu governo conspirando ou alimentando teorias da conspiração de que queriam persegui-lo, matá-lo, fazer o que impedi-lo de exercer seu poder, sendo que nada disso estava acontecendo. Então, a gente tem que chamar também a responsabilidade dos parlamentares e principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, e ficar muito atento, né? E quem é que vai ser o presidente da Câmara, o presidente do Senado? Parece algo muito distante, né, do eleitor, quando a gente fala desses assuntos de comando do Congresso, mas está na mão deles também fazer essa moderação aí entre os poderes, e isso não aconteceu. Queria lembrar aqui, Diego, que quando eu fiz uma reportagem há algum tempo atrás, vamos voltar? Não, eu tenho 30 segundos, pode finalizar. Então vamos lá. Eu fiz uma reportagem um tempo atrás denunciando, foi a primeira reportagem que saiu na imprensa, mostrando que o envolvimento dos militares nessa questão golpista. Então, os 3 comandantes militares procuraram o senador Ciro Nogueira para dizer para ele que se não houvesse voto impresso. Voltamos. Ô, Andresa, a gente tá falando aqui sobre como o Bolsonaro seria beneficiado, né? Você tava aqui contando sobre uma apuração que você fez nas Forças Armadas. Diga lá. Isso, vamos lembrar que a gente denunciou, foi a primeira reportagem que trouxe o envolvimento dos militares, que os 3 comandantes das Forças Armadas, eles procuraram o senador Ciro Nogueira para dizer para ele o seguinte: se não tivesse o voto impresso, eles não respaldariam o resultado das eleições, não respeitariam o resultado das eleições. E disseram para ele: mande esse recado a quem de direito. O Ciro Nogueira optou por levar o recado para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que não gostou nada do que ouviu e foi lá, enquadrou o presidente Lula, o então presidente Jair Bolsonaro, e disse para ele: não aceito o golpismo. Isso aqui não aceito. Então, assim, vamos parar com essa conversa. O Lira depois vai para a Câmara, faz um discurso bastante contundente, ninguém estava entendendo nada, porque tinha essas conversas nos bastidores, e colocou ali uma pedra nesse assunto. Mas não pautou os pedidos de impeachment. Então, como disse bem o Sakamoto, tá tudo junto e misturado, não tem como dissociar o plano que foi montado do ex-presidente Jair Bolsonaro. É muita criatividade do advogado, que tá fazendo um papel ridículo de trazer essa tese agora, ao invés de apresentar uma defesa mais plausível aí do seu cliente.
Deixe nos comentários o que acha desta situação, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais notícias e até o próximo vídeo.